Olá, queridos amigos y hermanos en Cristo. Yo soy Carmen Henneman y hoy, a través del canal Una Simple Palabra, yo quiero empezar dándote una muy buena y excelente noticia. Y esta noticia está traducida en la palabra sotería, que al español se traduce como salvación. Pero para entender bien el contexto de toda esta palabra y todo lo que conlleva con ella, iremos directo a nuestro libro texto, que es en este caso la palabra de Dios. Así que empezaremos con un versículo muy popular, muy conocido de todos, que es Hebreos 7:25. Y lo leemos así en español. Por lo cual puede también salvar totalmente. Y esta palabra totalmente, yo quiero que guardes bien, porque vamos necesitarla durante todo el tiempo de discusión. Puede salvar totalmente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esse é um versículo muy lindo, pero vamos ver qué dice el griego del Nuevo Testamento. Lo leemos assim. Leemos a mesma referência. Hoten kai sodzem esto panteles dinatai tus proserhomenos diautu toteo. Pantote zon esto entihane ruper auton. La traducción está bastante aproximada entre uno y otro, a pesar de serem dos idiomas muy diferentes. La única cosa que quero mencionar es que si en caso alguien me está siguiendo en la lectura del griego, tú puedes ver que la secuencia de la terminología no es la misma que en español. Por ejemplo, aquí... La primera palabra, por lo cual, o assim que, por lo tanto, e de aí, de la primera, saltamos para esta palavra, dinatai, verbo poder. Viene del dinamis, que é poder. So, puede salvar, sodzem, que genera a palavra sozo, vamos falar dele ahorita, que é salvar em grego. Puede salvar. Então, vê que está um pouco, digamos, fora de ordem, entre comillas, em relação ao espanhol. Los que se aproximam, proserhomenos, aproximar ou acercar-se, que se aproximam ou que se acercam, via, através, ao tom, el, tuteo de Deus. Reorganizando aqui essas quatro palavras que iniciam a seguinte linha de mi texto, leemos que se acercam a Deus, toteo, aí vem para esta primeira aqui, dia, que é a preposição dia, está di porque está contraído. Quando se contrai, se elimina uma vocal. Neste caso, se eliminou o alfa, que representa a letra A em espanhol. Então, se acerca a Deus através de Ele, autor. Viviendo, zon, sempre pantote, para interceder por Ele. Então, se miras bem, a sequência não é igual, pero o contenido é o mesmo. A segunda coisa que quero mencionar muito rápido é a presença desta preposição que vês aqui, que é a preposição eis. Esta preposição aparece outra vez na segunda linha. A primeira linha, ela está antes del panteles, porque o texto diz, vamos ler em espanhol, por lo cual pode também salvar totalmente a los que se acercam, proserhomenos. E na segunda vez em que ele aparece aqui, ela vem antes de todas essas palavras e também serve para enfatizar esta última, que é autor, que também se refere a nós. O autor aqui se traduz literalmente como ellos. So, viviendo sempre para interceder por ellos. Por que eu menciono esta observação? Porque
La idea del texto es enfatizar en primer lugar la salvación de Dios. Es el énfasis del mensaje. Pero en segundo lugar, la segunda énfasis del texto es mencionar a quién esta salvación está siendo ofrecida o es para quién, con quién se relaciona. En este caso, nosotros. Y la última, ellos, también refiriéndose a nosotros. Esta preposición tiene bastante importancia porque enfatiza el objeto o el elemento para donde o para el cual la salvación es direccionada, solamente en base de información. Vamos ver entonces que la palabra soteria viene del verbo griego sozo, que es literalmente salvar, y que de ahí genera la palabra salvación. El sozo también da origen al sustantivo soter, que es salvador, e também ao que é soterios. Então, veja que a palavra sozo aqui é bastante importante porque ela dá origem a outras diferentes classes gramaticais. Vamos estar mencionando o sozo de Deus, que é o acto de salvar a quem necessita de salvação, como nós, por exemplo. Pero em si, separadamente, sozo significa salvar, resgatar, livrar ou liberar, ou outros sinônimos similares que tu encuentras, pero basicamente representa isso porque só habla del acto de salvar. Sin embargo, quando miramos esse término salvar mais ampliamente, então saltamos a soteria, que é a liberação, o livramento, o resgate ou a salvação, como veis aqui, de nuestras vidas. E o mais interessante de todo isto é que a palavra salvação, no contexto bíblico, não só se refere a um aspecto espiritual, como é o que muita gente ensina. Não é assim, porque se for assim, seria um término muito limitado, e neste caso, não é limitado, porque como vimos no versículo, a base, o texto clave que leemos no início, em Hebreus 7, 25, viramos que salvar totalmente a todos. Então, não se limita só a um aspecto de nossa vida. Antes, a salvação de Deus, ou a soteria de Deus, ou antes, o sozo de Deus, que é el salvar, o el acto de salvar, se refere também ao aspecto físico, moral e social, ou a qualquer outra palavra ou a qualquer outra área de nossa vida ou circunstância, incluso, que esteja coberta por este mesmo término, neste caso, salvação. Como por natureza, a salvação de Deus é como, digamos, um árvore que estende sua sombra, também suas raízes, sua cobertura para diferentes direções. Dessa mesma forma, podemos entender que a influência salvadora, o poder salvador da soteria de Deus, do sozo de Deus, alcança as diversas áreas de nossas vidas, incluso aqueles aspectos negativos, incluso aquelas experiências mais difíceis, incluso aqueles níveis de situações que consideramos impossíveis. Hasta allá, a salvação de Deus pode chegar e pode chegar para cambiar e cambiar para melhor, com toda segurança. Agora, por causa da importância da palavra, podemos encontrar como frequência de repetição na Bíblia, por lo menos 160, 162 vezes encontramos a palavra salvação, separadamente. Agora, se nós vamos considerar todos esses términos aqui separadamente, como salvar, salvado, salvo, salva, resgatar, resgatado, resgatador, livrar, livramento, livrado, ou todas essas palavras separadamente, possivelmente chegaremos a mais de 600 menções ou referências em que encontraremos alguma relação com a palavra salvação. Tal é sua importância.
Então, basicamente, solamente ela, podemos encontrá-la mais ou menos 160, 162 vezes. Vemos que hasta o hebreu dá muita importância à palavra salvação. Vemos então que a palavra verbal ou a raiz verbal do hebreu é yesha. Yesha que significa literalmente salvar. E esta palavra yesha também dá origem a Yeshua, que é, neste caso, salvação. Yesha, salvar, dá origem a Yeshua, que é salvação. É uma coisa muito interessante. Esta é a palavra original, Yeshua. Pero para mim, o mais interessante aqui é que no Novo Testamento, o nome de Jesus é Jesus, em grego. Pero esta palavra, ou este nome, Jesus, se originou literalmente de Yeshua, aqui, del hebreu. Então, se em hebreu Yeshua é salvação, e Jesus se originou de Yeshua, neste caso, Yeshua também é a salvação, ou nossa salvação, vamos falar de forma personal. Pero a diferença é que, a parte de que ele é a salvação, como disse aqui em hebreu, Yeshua, ele também se constituiu nosso Salvador. Ou seja, el Salvador trajo a salvação. A salvação nos apresenta el Salvador. E os dois aspectos são a mesma pessoa. Isso para mim é muito importante. Por esta razão, el Jesus que conhecemos aqui pode ser nosso Salvador em todos os aspectos possíveis de nossa vida. Miramos também que entre o grego e o hebreu há a mesma conotação para a palavra salvação. Não há uma divergência. Grego e hebreu, hebreu e grego não peleam entre si, não se contradizem, mas bem, é a melhor palavra. Porque ambos concordam em que Yeshua ou a soteria, como vimos no início, ambos representam salvação e traem a conotação de salvar, livrar ou resgatar. Todos esses términos são relacionados com o acto de salvar, que se relaciona com o sozo em grego e que genera soteria, que é a salvação. Ou seja, cada aspecto aqui enfatiza outros subaspectos, pero em geral é o que encontramos como conceito. Miramos então que a soteria de Deus é sem dúvida uma muito boa nova, certo? Para começar, o Evangelho se define como buenas nuevas. Eu estou segura que sabes de isso. Pero, neste caso, as buenas nuevas, primeiro, porque é para todos. E quando eu digo todos, eu menciono aquele todos mencionado lá no início, no versículo em grego. A salvação foi oferecida a todos nós, neste caso, a nós. E este todos aqui del grego inclui esse aspecto de que não há acepção. Em la mente de Deus não há essa possibilidade de que o Senhor ama a alguns mais e menos a outros. Não existe isso. Ao contrário, a única mirada de Deus para nós é sua mirada de vitória para todos em geral e sua mirada de amor e de plena aceitabilidade. Assim que não há acepção, não há os que ele ama menos ou mais. Não há tampouco aquela situação em que Deus trabalha mais em um aspecto de nossas vidas e ignora o restante. Não há tampouco aquela possibilidade que ele começou a fazer algo e se olvidou de completar a obra em nós. Não há isto. Ou seja, não há nenhuma classe de acepção. Ele nos ama a todos por igual. Por lo tanto, sua salvação, esta buena nueva de sua salvação, que cobre cada área distinta de nossas vidas, como vamos ver ahorita, é para todos, sem acepção. Um outro aspecto é que a salvação de Deus não pudo ser hecha por qualquer de nós, qualquer homem. Porque se for assim, então só seria um apoio ou um resgate humano e a ajuda seria
momentânea. Não é assim? Porque nossa ajuda tem limite. Não hacemos as coisas divinamente como Deus. Por lo tanto, menciono isso só para dizer que nosso Salvador não é uno como nós. Foi o mesmo Jesucristo, a mesma salvação é nosso Salvador, como vimos ahorita, entre Jesus e Yeshua. Ele é o Salvador e ao mesmo tempo é a salvação. Então, como não se trata de uma ajuda temporária ou momentânea, esta ajuda é permanente ou é eterna. Por outro lado, é uma boa nova ou buenas novas porque cubre todas as áreas e circunstâncias de nossas vidas, incluso aquelas que consideramos impossíveis de cambiar, incluso aquelas situações que consideramos altas, demasiado altas para nós. Inclui absolutamente todo. Incluso pode alcançar aspectos e situações de experiências personais como essas que passamos, como por exemplo, aflições em todos os aspectos, pânico, desesperação, dolor e muito mais. Eu coloquei esses 3 pontitos só para mencionar que estou segura que assim como em minha vida, em tua vida também é uma lista muito larga de aspectos em las quais a salvação de Deus necessita operar. Pero como se trata de uma salvação integral, integral aqui tem a ver com total, completa, cabal, plena, perfeita, como se trata de uma salvação integral, então ela pode alcançar-nos em todas essas situações e ao mesmo tempo em todos os aspectos, áreas e esferas de nossas vidas, como já vimos no início, não só o aspecto espiritual, mas também o emocional, o físico, o econômico, o social e todos os outros mais que fazem parte de nossa vida, porque nosso Deus é poderoso para hacerlo. Então, depois dessa primeira parte, eu te pergunto, a salvação de Deus só nos livra do inferno? Só nos salva do inferno? Por que coloco esta pergunta? De repente parece algo meio sem conexão. Pero tu sabes, eu conosco denominações que predicam e ensinam fervorosamente de que a salvação de Deus solo nos livra do inferno. Solo nos livra da condenação futura. Solo nos livra de morir separados de Cristo. Que dizes tu? A salvação de Deus é solo referente ao inferno? Eu digo que não. Não é solo referente ao inferno. Por quê? Então, vamos mencionar. A parte de livrar-nos da condenação eterna, também a salvação de Deus nos livra de sofrer bajo o peso de nossas experiências personais. E aqui eu não estou falando que não vamos passar experiências duras em nossa vida personal. Não estou falando isso. Não estou falando que não vamos passar problemas. Não estou dizendo que não passaremos aflições. Não, 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 não. Todos passaremos por esses aspectos. A diferença é que quando a parte dura da experiência chegar a nossas vidas, não estaremos solos. Podemos correr aos pés de Cristo e derramar delante dele nossas preocupações, ansiedades, temores, inseguridades, traumas, confusões e todo o negativo que pueda surgir dentro de nós. E nesse sentido, ele sim pode livrar-nos de seguir caminhando aí de cabeça baixa como pesados bajo a negatividade de nossas próprias experiências. Por exemplo, ele nos pode livrar de todo o que nos pode fazer cautivos. É mais ou menos o que eu já disse. A diferença é que o peso habla de algo que aparentemente pode hasta ir mais do que nós humanamente podemos suportar, certo? E se não é com a ajuda de Cristo, seria realmente muito difícil. Pero sobretudo de aquilo que nos cautiva, a cautividade é uma espécie de prisão, de atadura, e em alguns casos de atadura permanente, porque há pessoas que chegam ao fim de sua vida ou dão fim de sua vida porque não suportam a prisão que las amarra, que las ata, que las torna tão quebradas em si mesmas
como se não houvera solução. Então, eu pus aqui uma breve lista. Por exemplo, quando passamos por deudas, quando temos enfermidades, nos sentimos perdidos, sentimos medo, dúvidas, inseguridades, traumas, falta de perdão, e esse é um caso muito comum, autocondenação, culpabilidade, aflições e incluso hasta a mesma morte. Quando passamos por todas essas coisas que são fortes, como haremos para então seguir vivendo? Se nós nos submetemos ao peso que menciono aqui arriba, das mesmas circunstâncias, não lo lograremos solos. Se não é com a ajuda de Deus, não nos lograremos solos. Por isso eu penso, se a salvação de Deus fora solo para livrar-nos do inferno, do inferno futuro, então a salvação seria algo incompleto, seria algo pobre, seria algo débil, seria muito flaquito, muito débil. Não corresponderia com a mesma palavra soteria, que funciona como se fosse uma cobertura muito extensa. Por isso chamamos salvação integral, porque alcança diferentes áreas e diferentes aspectos ao mesmo tempo, para restaurar, para levantar, para recuperar, para sanar, para hacernos passar por cima daquilo todo. Por isso, em Romanos 8, Pablo disse que somos mais que vencedores. Ele não disse que não teremos problema de pero a parte de tudo isso, seremos vencedores, ou podemos ser, se nos agarramos de nosso Deus. E esta é a vitória, e esta é a visão que Deus tem de nós. É uma visão de vitória. Não importa como estemos hoje, não importa de onde viemos, não importa o que hicimos no passado. Hoje dia, o Senhor nos mira e diz: tu eres não só um vencedor, pero eres muito mais que vencedor, porque a salvação de Deus não é só para o futuro, não é só para o inferno. Então, quando nós corremos a los pés de Cristo, podemos largar ali nossos temores, nossas dúvidas, nossa falta de perdão. E não só perdonar a los demás, pero falta de perdão hacia nós mesmos e hasta delante da mesma morte. Em outras palavras, quando nós corremos a los pés de Cristo frente a todas essas situações, aún assim podemos ter paz, aunque tenhamos problemas. Aún assim poderemos sorrir felizes, aunque tenhamos problemas. Aún assim poderemos dormir tranquilos na noite, aunque tenhamos muitos problemas. Por quê? Porque a salvação de Deus, que é integral, nos livra do peso de todas essas cargas que vimos aqui, nos torna leves e não nos deixa caminhar bajo o peso de nossas próprias experiências personais negativas. E o Senhor aún está disposto a que esta realidade seja nossa realidade de hoje. Veremos então que, como salvação integral, como já mencionei, o Senhor nos livra deste peso das deudas, das enfermidades, da culpa, da autocondenação, do medo, de dúvidas, inseguridades, tristeza e hasta a morte, incluindo a amargura, falta de perdão e tudo isso. Bem, essas coisas eu já mencionei, pero talvez tu passes outras experiências, talvez ahorita mesmo, em que tu não sepas como arreglar. Eu então vengo novamente com a mesma palavra. A salvação de Deus, sabe como funciona? Como este paraguas aqui. É como um paraguas que se abre ampliamente, nos invitando a pôr todo este peso, toda esta carga bem aqui abaixo. Vês, há alguns, porque não tive espaço, pero, e na verdade, isto é só uma ilustração. Porque, em realidade, é possível tomar todas as nossas frustrações, toda nossa angústia, toda nossa confusão e trazer aqui e depositar todo bajo su paraguas de salvação, capaz de cobrir todo ao mesmo tempo. Vemos então que o sozo de Deus, que é o verbo salvar, que dá origem à soteria ou salvação, deve ser centro, como vês aqui neste gráfico. O centro, aunque todo a tu alrededor seja negativo, como vimos aqui. Enfermidades, traumas, soledade, envidia, ódio, prisão, incapacidade, tudo isto aqui alrededor
E é possível ter a nosso alrededor tanta coisa que trata de oprimir-nos. Aún assim, se nossos olhos, se nossa fé estão voltados, inclinados para a salvação que Deus já nos ofereceu em Jesus Cristo, caminharemos de cabeça levantada, sorriremos, dormiremos bem, teremos paz em nossas vidas e não nos desesperaremos em desaparecer ou em acabar com nossa vida, porque nós temos alguém muito mais forte que nós e que está totalmente habilitado para ajudar-nos. E este é Jesus Cristo. Por isso, ele pagou um preço tão alto na cruz que nadie pode explicar, nem com matemática e nem com nenhuma outra estratégia. Quão alto, quão caro foi o preço que ele pagou. ¿Para quê? Para que valera em nossas vidas, não só na eternidade, como por exemplo no inferno, mas aqui mesmo, neste presente tempo. Não te olvides. Si pones tu mirada neste centro que é a salvação de Deus, já não sofrerás. Pero eu digo bem claro, isto não significa que nós não tendremos problemas. Não dije isso em nenhum momento. Não significa, por isso mi não aqui é bem grande. Não significa que não tendremos problemas. Por quê? Porque a Bíblia diz, vamos ver Juan 16:33. En el mundo tendréis aflições, pero tiene buen ánimo. Ou seja, o Senhor declara aqui, tu tendrás problemas. En el mundo, en este presente mundo donde estamos, tendréis aflições. Isto é algo normal e hace parte da vida. A diferença é como caminharemos quando essas aflições cheguem. A quem nos inclinaremos? A onde iremos? A quem pediremos ajuda? Aí está a diferença que hace todo isso contrastar com a forma decaída em que o mundo está. Também nos disse aqui em Isaías 43, quando passares por las águas, eu pus eu grande, referindo a Deus, eu serei contigo. Quando por los ríos, eles não te sumergirão. Quando passares por el fuego, não te queimarás, nem a llama arderá em ti. Ou seja, se mirares esse versículo, vais ver que há diferentes níveis de provações. Por exemplo, as águas representam o quê? Aquelas situações que nos arrastram, que nos ahogam. Não é assim? As águas ahogam. Há pessoas que morrem ahogadas. Isso não é uma boa forma de morrer. Mas, bueno, tem só um simbolismo. Águas ahogam. Os rios arrastram porque têm mais força que nós. Então, se não encontramos algo rápido, como uma pedra, uma raiz de um árvore, ou algo parecido para agarrar-nos, o rio nos leva para bem lejos. Também vimos aquele fogo, quando passares pelo fogo. Qual é a função do fogo? É destruir, é consumir totalmente, é queimar, como disse aqui. Então, o versículo de Isaías habla não só de situações, mas de níveis de situações que não podem ser vencidos se nossos olhos não estão postos em la salvação de nosso Deus. Esta salvação que é como um paraguas que cobre todo abaixo para nossa ajuda, para nosso resgate em tempo apropriado. Vimos também que Daniel capítulo 6, vimos que nosso irmão Daniel passou por uma grande situação dentro da cueva de los leones. Imagínate tú, os leones de aquela época, sobretudo, não eram como uns gatitos, assim, tipo mascota, não podiam ser mascotas. Eles eram muito grandes, muito fortes e muito hambrientos. E Daniel foi echado ali. Isto foi uma grande provação. Como crees tu que Daniel saiu vivo? Não dependeu de si mesmo, não dependeu de seu músculo que tinha aqui em seu braço, não. Ele dependeu da salvação de Deus que chegou hacia ele dentro da mesma cueva. Também vimos no mesmo livro, capítulo 3, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abnego. Eles foram lançados dentro de um fogo, de um horno de fogo muito ardiente.
E eles tinham tudo para morrer bem tostados ali, bem tostados. Pero o que passou? A salvação de Deus chegou antes e os salvou de ali. Eu só imagino isso. Se nós cozinhamos, quando abrimos o horno, o vapor do horno nos faz retroceder um pouco. E é um horno comum, com uma limitação bastante conhecida em quanto à temperatura. Aqui, neste horno de fogo ardente, não havia controle de temperatura. Eles deveriam, humanamente falando, morir ali dentro. Pero por que não morreram? Porque os três preferiram e decidiram agarrar-se da mão do Senhor, que é nosso Salvador, a tempo e fora de tempo, em grandes e pequenas situações, em coisas que estão bajo nosso controle e também aquelas que são demasiado altas para nós outros. Assim que eles saíram de ali solamente por causa da salvação de Deus, da soteria de Deus, que abre grandemente como um grande paraguas, cobrindo todo o que podemos colocar abaixo de ela. Vimos também que os discípulos e apóstolos de Cristo passaram por grandes provações. Entre eles está Pablo, Pedro e outros mais que já conhecemos. Incluso o mesmo Jesus Cristo passou por provações. Recuerda quando ele orava allá no Getsemane? Ele disse, se possível, passa de mim este cálice. Jesus expressava sofrimento, agonia, dolor, muita tristeza. Então, ele, como todos os demais, passaram situações difíceis e situações basicamente impossíveis, humanamente falando, pero venceu porque ele é em si nosso Salvador. Agora vamos ver aqui. Deus nos salva de todas nossas aflições, certo? A primeira parte vimos ahorita situações que passaram alguns, pero agora, neste vimos que Ele nos salva das aflições que, assim como Daniel passou, como os amigos de Daniel e outros mais. Por que nos salva? Porque primeiro Ele é nosso Salvador e ao mesmo tempo nossa salvação. Por outro lado, sua palavra confirma o que ele pode fazer por nós. Por exemplo, aqui em Mateus capítulo 11, leemos: Venha a mim todos os que estás cansados. Ou seja, se caminhamos hacia Deus, tu podes seguir lendo o versículo e tu vais ver a diferença ou o contraste entre a segunda parte do versículo e a primeira. Na primeira parte, estamos cansados. Na segunda parte desse mesmo versículo, disse, pero eu te harei descansar. Ou seja, aqui está nossa salvação, certo? Apesar de tudo o que passamos, podemos vir ao Senhor. 1 Pedro 5,7, echando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ou seja, a ansiedade é um tipo de aflição que muitos de nós temos. Em Mateus 28, estou contigo todos os dias hasta o fim do tempo. Está conosco hasta o fim do tempo, para quê? Para ajudar-nos, não é assim? O Senhor está hasta o final dos tempos, porque aí estaremos nós. E eu creio que estamos ahorita no final dos tempos, quando as situações se tornam quase impossíveis de controlar. Pero se miramos para a direita ou para a esquerda, aí está nosso Deus conosco. Porque aqui estamos dentro dessas situações e Ele sabe que não podemos sair delas solos. Também viramos aqui em Isaías 46. Eu mesmo os salvarei. Aqui há todo um texto e eu só saquei esta parte por causa do tamanho. Pero aqui o Senhor nos promete salvar-nos. E assim como miramos no versículo clave do início, que disse salvar totalmente, aqui está a mesma declaração. Eu mesmo, o Senhor, os salvarei. Os salvarei de todas as situações que nos cruzem ao caminho. Aquelas que são pequenas e as grandes. Aquelas que nos assustam ou aquelas que só nos preocupam. Aquelas que podem ser manejadas ou aquelas que são impossíveis. Ele nos salvará e Ele promete isso. Em Cristo somos muito mais que vencedores, Romanos 8:37. Esta é a forma como o Senhor nos vê. Não importa em que condição estamos, não importa o que hicimos, não importa o que pensamos hasta de nós mesmos. Se nós creemos em Ele, descansaremos nesta afirmação. É a forma como o Senhor nos vê. Ele nos mira como vencedores e nada menos que isto.
Enquanto às enfermidades, Isaías 53 nos disse, e por suas llagas fomos sarados. Ou seja, esse verbo aqui já está no passado. Nós fomos sarados. Quando ele morreu na cruz, ele já nos deu a sanidade para sempre. É um acto hecho. Ele já nos sanou, já nos salvou das enfermidades. Agora, pois, quebrarei o jugo que está sobre tu coelho e romperei tus cadenas. Este versículo é muito poderoso. Está em Naum, Antigo Testamento, capítulo 1, verso 13. Ou seja, aqui o Senhor nos hace ver que não só passamos por circunstâncias, pero se não nos agarramos de Ele, podemos também estar bajo el jugo, ou el peso, como é a palavra que usei anteriormente, dessas mesmas situações. Porque este jugo não é bueno. Não é bueno porque pesa sobre nosso coelho e isso nos hace mirar hacia abaixo. Quem mira hacia abaixo? Quem não quer mirar hacia arriba? Quem não mira nada adelante de si mesmo? É aquela pessoa que não anda em vitória. Pero como o Senhor nos mira como mais que vencedores, para que isto seja uma realidade em nossa vida, então Ele quebra este jugo para que podamos levantar a cabeça e nosso coelho não esteja dobrado hacia abaixo e não nos quebre e não nos rompa totalmente. Mas bem, Ele quebra o jugo e rompe nossas cadenas para que sejamos livres outra vez. Isto é um efeito muito direto de sua salvação. Nos salva das aflições da situação. Miramos também Salmo 107, los sacó de la oscuridad y de las densas tinieblas y rompió sus grillos. Ou seja, aqui é basicamente o que diz o versículo anterior, pero com outras expressões. O Senhor visita nossa oscuridade. Esse é um texto muito poderoso. E também nossas tinieblas, não importa quão escuras sejam elas. Quebra ali nossas ataduras e ligaduras de opressão e toda classe de jugo e grilhos e nos hace livres. Isto é a salvação de Deus. Por isso eu sigo repetindo, a salvação do Senhor, o sozo de Deus, não é só para o futuro, não se relaciona ou não se refere só com a eternidade. Ele não só nos livrará do inferno, mas ele nos livra do peso do momento em que passamos. O Senhor dijo que habitaria em las tinieblas, segundo o livro de Crônicas. Como o Senhor habitaria em las tinieblas? Se o Senhor é luz, se Ele é luz e nele não há tinieblas, como é que Ele habitaria em las tinieblas? Esse versículo se refere a que se nós nos encontramos em las tinieblas, com segurança o Senhor nos visitará ali. Essa é uma forma de aplicação e nos sacará de nossas tinieblas. Agora pergunto, quantas vezes em tu vida já te encontraste em tinieblas? E eu não digo tinieblas físicas, de estar na escuridão, sem luz na casa. Não é esse tipo de tinieblas. Pero aquela circunstância em que não sabes o que fazer, não sabes onde ir, não sabes a quem buscar, não sabes como solucionar o problema. Quantas vezes estiveste nessas densas e muito oscuras tinieblas? Pero sabes, se tu lees esse versículo muito atentamente, tu vais entender que o Senhor Deus está dizendo isso aqui a ti e também a mim. Se tu te encontras em tinieblas e não sabes o que fazer, ali irá o Senhor para ajudar-te. Ali irá o Senhor para ajudar-me. Por esta razão eu digo que a salvação de Deus é tão hábil, tão capaz, tão perfeita, tão plena, que não há excusa. Nós temos e podemos vencer com sua ajuda. O reino de Deus já chegou hacia nós. Quando chegou? Quando Jesus Cristo chegou, quando Ele morreu na cruz e nos ofereceu gratuitamente a salvação e nos livrou das opressões da enfermidade e pagou o preço por nossa salvação espiritual ou eterna, mas também por nossa saúde, por nossa família, por nossas finanças e por el peso que todas estas situações traem negativamente. Ele pagou o preço. Su reino já está entre nós, por isso é possível não mais andar sobrecarregados.
A menos que tú prefieras apropriarte de tus problemas personales y decir, bueno, Señor, yo no creo que me puedes ayudar. Entonces, esta es otra situación, porque cuando corremos a Él y nos echamos a sus pies con toda nuestra carga, sim, é possível não mais andar sobrecarregado. Sua salvação cubre cada uma de nossas debilidades e deudas. Eu já expliquei isso antes. Então, toda carga, toda agonia, toda tristeza, preocupação que essas situações traem, essas e outras, a salvação de Deus pode cobrir. Eu creio que é grande erro ignorar a salvação que Deus já preparou e dispuso para cada um de nós. Se eu sei que Deus me pode ajudar e prefiro não buscar sua ajuda, eu estou cometendo grave erro. E posso dizer hasta estou ofendendo a Deus porque rechaço a sua ajuda que me pode liberar plenamente. Aqui nessa referência, 1 Coríntios 6, de 1 a 2, habla de la graça de Deus. Não devemos tomar a graça de Deus em vano. Eu posso dizer com minhas palavras, possivelmente é pecado tomar a graça de Deus em vano. Da mesma forma, é uma grande ofensa ignorar a salvação de Deus. E que dizer das promessas divinas? Sabias que na Bíblia há por lo menos 8.000 promessas bíblicas personais, todas em caráter personal? Todas. E quando eu digo personal, não estou falando de promessas políticas, promessas nacionais ou promessas ministeriais. Não. Promessas personais. Aquelas que são de Deus para mim ou de Deus para ti. É um tipo de relação entre tu e Deus. Aquelas promessas que dizem, por exemplo, não temas, porque eu estou contigo. Não tenhas medo, porque eu sou tu Deus. Eu te ajudo. Promessas assim que falam direto entre Deus e nós. São chamadas promessas personais. E na Bíblia há mais de 8.000 promessas personais. E tu sabes de uma coisa? Todas elas estão seladas com o próprio nome de Deus, como garantia de que nenhuma vai falhar. Deus é tão fiel que selou cada uma de suas promessas, como garantia eterna de que nenhuma vai falhar. Pode ser que eu falho, pode ser que tu falhas, pode ser que nós somos mais que imperfeitos, mas as promessas de Deus nunca falharão jamais, porque Ele las selou com seu próprio nome. A salvação de Deus é possível porque seu reino já está entre nós, através de Jesus Cristo. Então, a soteria de Deus nos leva a reconhecer que devemos ser infinitamente gratos por la salvação do Senhor. Eu penso que isso é o que eu devo dizer. Somos infinitamente gratos, Senhor, por tu grande e poderosa salvação. Porque ela representa meu suporte principal, meu livramento e meu resgate. Certo? Quando tenho minhas crises de tanta coisa, é a soteria de Deus que me salva de cair em depressão, que me salva de querer desaparecer do universo, que me salva de querer ser invisível. É a salvação de Deus. Se nós reconhecemos tudo isto aqui, então temos tudo para ganhar, para ser mais que vitorioso, dia a dia em nossa vida. E eu te digo com segurança, este suporte, este livramento e resgate que aparece, o que é sinônimo de soteria ou salvação, estão dispostos para ti hoje mesmo, nesse mesmo instante. Então, não importa qual é a tua situação. Eu digo não importa em sentido de comparar tua situação ou minha situação com o poder da salvação de Deus. Não podemos sequer comparar, assim que não importa quão problemáticos estemos nós. Temos a chance, temos a oportunidade de tomar toda esta situação e correr aos pés de Cristo e dizer, Senhor, ajuda-me, salva-me. Hermanos e queridos amigos, todo o que temos que fazer
es esforzarnos por quitar nuestros ojos de nuestros problemas y ponerlos sobre nuestro Dios Todopoderoso, porque Él sí es fiel y Él sí nos puede ayudar. Que em tu coração, assim como em meu coração, haja honesta gratitud de dizer, Senhor, graças por tu gran e poderosa soteria, que és mi suporte, mi livramento e mi resgate a tempo e fora de tempo, incluso quando não mereço, quando sou o mais indigno, eu sei que puedo contar contigo. Que esta seja nossa oração en este día de hoy. Ok, mi amigo y hermano en Cristo, porque la salvación de Dios es plena, es perfecta y es constante y lo será para siempre. Ok, entonces que esta sea la gratitud de nuestro corazón. Bien, si tú estuviste conmigo hasta aquí, yo te invito a inscrever-te en nuestro canal y compartir este video, además de dejar tu comentário. Quem sabe há outras pessoas a tu alrededor que necessitam escutar esse mesmo tipo de buenas nuevas. A salvação de Deus para eles está presente, está disposta ahorita mesmo. E se desejas, déjame tu comentário. Eu quisera saber muitíssimo o que tu pensas e como pudiste ser edificado. Para mim foi uma bendição tremenda compartilhar contigo sobre esse tema tão poderoso referente à palavra de Deus. Então, eu te vejo no próximo vídeo, ok? Bye, bye.